Welcome to Rio de Janeiro by Car Channel. The Jerusalem Cultural Center came about through archaeological research results and based on accounts of Flavio Josephus, a Jewish historian, and his work The History of the Hebrew People. White stones were brought from kibbutz, from Galilee, for the construction of the model, and professionals from the Hebrew University of Israel, technicians and archaeologists, as well as Brazilian professionals, started the construction, which lasted 5 years to complete this amazing project in Brazil. For 3 more years, the largest mock-up structure has been built to house this 736 square meters relic, with a lighting system that replicates the phase of the day, as you can see, dawn, daylight, and dusk. In addition to multimedia topics that interacts with the visitor, bring more historical information referring to the monuments represented in the model. Enjoy! Muito bem-vindos ao Centro Cultural. Meu nome é Érica. Vou apresentar aqui para vocês a maquete da cidade de Jerusalém na época do Segundo Templo. Essa nossa maquete ela tem 736 metros quadrados. Ela é dividida em 4 bairros que a gente vai conhecer ao longo da visitação. E ela retrata a cidade no período de 66 a 70 depois de Cristo. A nossa maquete ela foi construída através de pesquisas arqueológicas, né? Vieram técnicos e arqueólogos lá de Israel, eles trouxeram a planta da Universidade Hebraica e aqui eles foram construindo a nossa maquete durante 5 anos. 3 anos toda a estrutura, então foi um total de 8 anos para que a gente pudesse inaugurar o Centro Cultural Jerusalém. O nosso céu ele representa as fases do dia na cidade, agora como se estivesse amanhecendo, agora a partir do dia, depois entardecer e à noite novamente. Então, o primeiro bairro que nós vamos conhecer é todo esse aqui à nossa frente, que se chamava Cidade Nova. Tinha esse nome por ter sido o último bairro a ser construído nessa época antiga, após a morte de Jesus. E a Cidade Nova era cercada pela terceira muralha. Ela cercava apenas essa parte norte de Jerusalém. Em volta das muralhas, vocês podem observar que haviam torres, onde ficavam os soldados fornecendo toda a segurança aqui para a cidade de Jerusalém. No ângulo noroeste, a gente vai conhecer uma torre que era a maior e a mais fortificada da cidade. Aqui nós temos a Torre Picéfilos, é uma torre octogonal, né? Ela tinha 8 ângulos,
onde ficava a maior parte dos soldados, fornecendo segurança aqui para a cidade. E era uma torre de 40 metros de altura. Daqui podia-se ver o mar, a Arábia e também as fronteiras da Judéia. Seguindo aqui por essa estrada, havia também o mercado de madeiras, que era um dos mais importantes mercados da cidade, porque ali eles forneciam madeiras para construções sagradas, como foi a construção do templo, e essa madeira importante, ela vinha do Líbano, né? E também ficavam ali as madeiras para construções seculares, que eram construções simples da cidade. Mais à frente havia a Porta de Damasco, que era a principal passagem aqui do bairro da Cidade Nova, lá para o bairro da Segunda Muralha. E próximo a ela havia uma estrada que seguia até a cidade de Damasco, uma das cidades mais importantes da Síria. Essa porta ela ainda existe em Jerusalém e é considerada hoje uma das mais belas da cidade. Agora a gente vai conhecer um outro monumento, que era o Monte Calvário. De que é feita essa maquete? Todo esse material são pedras brancas vindas da Galileia, né? De kibbutz, comunidades lá da Galileia. Então elas vieram em blocos grandes, vieram de navio. E aqui os funcionários, né? As pessoas que foram construindo a maquete, foram cortando, moldando, né? Transformando as pedrinhas e construindo aqui, uma a uma. Trabalheira. E aqui nós temos o Monte Calvário, ou Gólgota, que era o local das crucificações. Nessa época, quem comandava Jerusalém eram os romanos, eles que implantaram aqui esse tipo de morte, onde eram crucificados que cometiam os crimes mais hediondos e local onde Jesus também chegou a ser crucificado. Sendo que nessa época da crucificação ainda não tinha esse bairro aqui da Cidade Nova. O Monte Calvário ele ficava fora dos limites da cidade, mas está sendo retratado aqui na maquete devido à sua importância e também para que as pessoas tenham uma ideia da sua localização, né, de como que ele é. Mais à frente temos o bairro da Segunda Muralha, que era o centro comercial de Jerusalém. E foi pelas ruas desse bairro que Jesus veio caminhando com a cruz até chegar aqui no Monte Calvário. Essa Segunda Muralha ela foi construída pelo rei Ezequias, né, e destruída na época da destruição do templo por Nabucodonosor. Bom, e aqui nós estamos chegando um outro bairro da nossa maquete, terceiro bairro, que era cercado pela primeira muralha de Jerusalém. Era mais chique. Era um bairro bem mais luxuoso, com casas espaçosas, tinha uma arquitetura assim grega, né, que os romanos implantaram aqui na cidade. E aqui morava a elite, né, os reis, sacerdotes, os romanos, né, as pessoas mais ricas da cidade. Aqui vocês podem observar que havia 3 torres, que foram também construções do rei Herodes. Ele homenageou 3 pessoas que ele amava, mas essas torres também forneciam a segurança aqui do seu palácio. Próximo às torres tinha um quartel da guarda do palácio, onde ficavam na época aproximadamente 1000 soldados, e eles faziam aqui a segurança do palácio de Herodes. Vocês podem observar que era um palácio grandioso, né? Tinha 2 ambientes idênticos, sendo que em um ambiente o rei Herodes residia com a sua família e no outro ambiente ele costumava receber os amigos quando ele fazia festas, né? Davam banquetes. Vocês podem observar que o teto dos ambientes era bem diferenciado, porque ao fundo dele tinha cisternas para armazenar a água da chuva. E do lado de fora costumava ter um belíssimo jardins, chafariz, viveiros com peças de bronze, onde os convidados achavam bem mais aconchegante ficar no jardim do palácio que até mesmo o lado de dentro. Aqui nós temos o Mercado Alto, que era também chamado de Alta Ágora, né? Era como se fosse o shopping da cidade naquela época. E os comerciantes, a elite da cidade, costumavam se encontrar ali para fazer negócios, né, manter contatos sociais entre si. Mais adiante nós temos também o Palácio Asmoneu, um palácio de uma dinastia asmoniana. Nessa época foi a casa de Pôncio Pilatos e que
também um dos locais onde Jesus passou para o interrogatório depois que ele foi preso no Jardim do Getsemane. Aqui nós temos o belíssimo anfiteatro, essa construção semicircular feita também pelo rei Herodes. Ali acontecia peças teatrais. Então aqui era um dos espaços culturais mais importantes da cidade. Temos aqui também a tumba do rei Davi, onde o rei Salomão chegou a ser sepultado. E o rei Herodes, quando veio, ele ampliou essa tumba, construiu ali um monumento, justamente para homenagear o rei Davi, que até hoje é o rei mais importante do povo judeu, por ele ter sido o fundador da cidade. O rei Davi, ele até hoje é o rei mais importante do povo judeu, né? Não só por ele ter sido o fundador da cidade, mas também porque foi através dele que o povo judeu realmente pôde ter uma moradia fixa. Aqui nós temos a casa do sumo sacerdote Caifás, onde Jesus passou também por um julgamento informal, primeiro pelo ex-sumo sacerdote Anás e pelo sogro dele Caifás. E foi justamente nessa casa onde o apóstolo Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. E por último nós temos o bairro dos Tintureiros, local onde acontecia toda a atividade têxtil da cidade. Então aqui se preparava, lavava, branqueava as vestimentas de lã, né, muito utilizada pelo povo judeu, e era comercializado lá no bairro da Segunda Muralha. Terminamos aqui a Cidade Alta, vamos agora caminhar para o quarto bairro da nossa maquete, que se chamava Cidade Baixa, ou Antiga Cidade de Davi, e também era cercado pela Primeira Muralha. Vocês podem observar que era um bairro bem mais simples, né? Aqui morava a população mais humilde de Jerusalém. Era um bairro industrial, também tinha algumas fábricas importantes. Uma delas era a fábrica dos perfumes, onde se fazia o nardo, a mirra, os bálsamos, o óleo das rosas, que era o artefato mais importante da época. E essas essências eram retiradas aqui do Jardim das Roseiras. Esses artefatos eram o quê? Mirra, nardo, eram essências perfumadas, né? Muito mencionada na Bíblia também. O óleo das rosas, tudo era retirado aqui do Jardim das Roseiras. E essa localização é a localização exata mesmo? Feita... Isso, localização exata, exatamente. Mais adiante nós temos a prefeitura. Nesse período o prefeito e o procurador da cidade era Pôncio Pilatos também. E atrás tinha os arquivos da cidade, que era como se fosse o cartório hoje em dia, né? Ali se guardavam os documentos e os registros da população. Ao lado havia um arco, que posteriormente veio se chamar Arco de Wilson, e Arco de Robson, que foram 2 arqueólogos que na época descobriram esses arcos e colocaram seus próprios nomes ali. Quando o templo foi destruído em 70 d.C. pelos romanos, a única parte desse local que restou foi esse muro aqui, entre os 2 arcos, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Esse muro é onde judeus, cristãos, né, pessoas de várias partes do mundo costumam visitar, deixar ali seus pedidos e fazerem suas orações diariamente. Vamos caminhar um pouquinho mais. Aqui vocês podem observar que nós temos um córrego que se chamava Vale do Tiropeion. Ele também ajudava a abastecer a cidade, né? Abastecia os tanques, como foi o tanque de Siloé, que era o principal reservatório daquela época. Era um tanque muito importante, principalmente segundo a Bíblia, porque foi onde houve a cura dos cegos de nascença, né? Que Jesus passou a lama nos olhos dele, pediu que ele viesse ao tanque se lavar e ali ele foi curado. E no período das festas era um dos locais onde os peregrinos também costumavam se encontrar. Aqui nesse pedacinho
Falando da Cidade Baixa, nós temos aqui 4 palácios que pertenciam à família real de Jabena, que era a rainha Helena, o rei Zate. Essa família rica da Mesopotâmia se converteu ao judaísmo em 35 depois de Cristo e vieram morar aqui em Jerusalém. E quando a cidade passou por 2 anos de fome, que foi de 47 a 49 depois de Cristo, foi justamente essa família que acabou ajudando os judeus com dinheiro e alimento. Aqui nós temos um outro belo monumento da nossa maquete, que se chamava Hipódromo. Aqui no hipódromo eram organizados jogos e espetáculos a cada 5 anos, em homenagem ao imperador. E eram jogos como corridas de carruagem, carros de guerra, lutas com animais e homens que também eram condenados à morte. Aqui nós temos o monumento da profetisa Uda, que foi uma profetisa que, na época do primeiro templo, ela foi usada por Deus para profetizar sobre a destruição tanto do primeiro templo quanto da cidade. E quando realmente houve esse acontecimento, anos após a construção do segundo templo, ela recebeu essa homenagem aqui, próximo ao segundo templo, onde as portas também acabaram recebendo essa homenagem. Eram chamadas de portas de Uda, que davam acesso também ao templo. E logo à frente ficava a casa de banho do Mikvá, onde todos os peregrinos, antes de subirem até o templo, eles primeiro tinham que entrar e passar por um banho, né, de purificação, tinham que ser lavados. E agora, Quanto tempo demorou para construir isso aqui tudo? a maquete foi 5 anos. Isso. E aqui nós estamos na parte principal da nossa maquete, que se chamava Esplanada, ou Monte do Templo. Esse foi o segundo templo dos judeus, construído pelo rei Herodes, sobre as ruínas do Templo de Salomão e também sobre o Monte Moriá. Então aqui nós temos a Basílica, ou Pórtico Real, que era um edifício público. Ali os escribas, os fariseus, eles costumavam se reunir para discutir as leis da cidade e assuntos políticos. Temos esse pátio imenso aqui em volta, que era chamado Pátio dos Gentios. Gentios eram os não-judeus, eles só podiam ficar aqui nessa área. Tanto é que em volta do templo tinham muros com avisos de que se esses gentios ultrapassassem esses muros, eles receberiam a pena de morte. E nesse pátio foi onde, segundo a Bíblia, né, segundo relatos bíblicos, Jesus se revoltou e expulsou aqueles cambistas, os comerciantes aqui dessa área do templo. Tinha também a Porta Formosa, onde, segundo a Bíblia, houve a cura do paralítico pelo apóstolo Pedro e João. E temos o Pátio das Mulheres, que era um pátio destinado às ofertas que o povo trazia até o templo. Tinha o depósito de madeira, que servia para o altar do sacrifício, o depósito de azeite para a iluminação do templo, a Câmara dos Nazireus, que era um povo que fazia votos específicos com Deus, como não cortar o cabelo, não consumir bebida forte e nem tocar em cadáver. E a Câmara de Purificação dos Leprosos. Quando eles eram curados, eles iam até essa câmara, né? E fazer também um ritual de agradecimento. Mais adiante nós temos aqui o Pátio dos Homens e Sacerdotes. Naquele pátio era onde ficava o altar do sacrifício e ali os sacerdotes sacrificavam os animais diariamente. No interior do segundo templo tinha o lugar santo, onde ficava a mesa dos pães, o altar de incenso e o candelabro. Após o véu era o Santo dos Santos, local destinado apenas ao sumo sacerdote. Ele era escolhido por Deus uma vez ao ano, entrava com o sangue do sacrifício, onde aspergia no altar, em favor do perdão dos seus próprios pecados e também de todo o povo. Hoje em dia, no lugar desse segundo templo, né, que eu mencionei que foi destruído pelos romanos, foi construída a mesquita dos muçulmanos, que é o templo da cúpula dourada, né, que fica bem no centro de Jerusalém, até os dias atuais.
aquelas aberturas então, ali. eram as passagens. As pessoas entravam lá pela porta de Uda, que eu mencionei para vocês, e saía por aqui. Aqui nós temos a Fortaleza Antônia, que antigamente se chamava Fortaleza Bares. O rei Herodes acabou homenageando o general romano Marco Antônio, né? Por isso o nome de Fortaleza Antônia. Uma fortaleza militar, onde ficava a maior parte dos soldados da cidade, fornecendo, principalmente na época das festas, proteção ao templo e à cidade, caso houvesse alguma rebelião. E foi nessa fortaleza onde Jesus passou por toda aquela tortura, né? Antes dele ser crucificado, onde ele foi açoitado, onde Pilatos lavou as mãos, e aqui o povo escolheu, né, entre Jesus e Barrabás. Daqui ele foi caminhando com a cruz, passando pela Porta das Ovelhas, até chegar no Monte Calvário que a gente viu no início da visita. Aqui nós temos um outro tanque principal da cidade, que se chamava Tanque de Betesda, ou também conhecido como Casa de Misericórdia. Um tanque duplo, né? Tinha várias entradas. Aqui tinha algumas piscinas externas. E nessas piscinas costumavam ficar pessoas enfermas esperando uma cura. Porque segundo a crença deles, né, de tempos em tempos vinha um anjo que agitava essas águas e quem descesse ali naquele momento era curado. Segundo a Bíblia, foi o local onde houve a cura de um homem que estava paralítico há 38 anos. Ali na frente nós temos as pedreiras ou cavernas reais, local que foi refúgio, né, dos rebeldes na época de 66 d.C., quando aconteceu a rebelião na cidade. E foi dessas pedreiras também que costumavam sair todo o material para a construção da cidade naquele período. E aqui nós temos o monumento de Alexandre Janeu, que foi um rei asmoneu que reinou durante 27 anos, de 106 a 73 a.C. Foi um rei expansionista, importante na época porque ele conquistou muitas cidades, como foi as cidades de Decápolis, Panias. E a tumba dele era semelhante à tradicional tumba de Absalão, que foi o filho do rei Davi. Aqui ao lado da nossa maquete, vocês podem observar que a gente tem um batistério, é um símbolo do Rio Jordão, as águas são aquecidas. Qualquer denominação quiser trazer as pessoas aqui para fazer um batismo, é só agendar com a gente, tá? Assim como lá em Jerusalém, quando as pessoas visitam, né, elas se batizam no Rio Jordão, a gente também tem aqui um local simbólico também com águas do Rio Jordão. Em volta de toda a nossa maquete, vocês podem observar que nós temos fotos, né? E essas fotos, elas são da atualidade de Jerusalém, como que a cidade é hoje em dia. Então aqui as pessoas podem fazer, né, uma comparação de como que é nos dias atuais. Na nossa parte superior, nós temos exposições fotográficas temporárias. Temos a exposição aqui ao meio, falando sobre toda a história de Israel, da sua origem até a formação do Estado. E temos aqui ao lado falando sobre o cristianismo primitivo, como que surgiram os primeiros cristãos. Tem ali alguns objetos expostos, que são réplicas de objetos utilizados pelo povo dessa época. Tem também como que era a roupa do sacerdote. Então ali dá para conhecer um pouco mais também da cidade nessa época, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sim, claro, vocês podem subir, pode ficar à vontade para conhecer um pouquinho mais. Obrigado, Obrigada, tá? eu que agradeço, fica à vontade.
Hello guys, did you like the video? I'm already uploading the next video for you. Yes, another great video for our playlist. Rio de Janeiro by Car is growing with your help and support, and we'd like to thank you for all your love. A couple of things we'd like to ask you. Click on the like video and subscribe to the channel. It's very important to us to achieve 1,000 subscribers, otherwise we cannot monetize the channel. Please help us. The monetization will help us cover the cost of video production. Thank you for all your support, and until next time, goodbye.